Bem-vindos, atormentados pelo amor. Mais um episódio dessa série. Se você não viu os outros 3 vídeos sobre, recomendo dar uma olhada, principalmente o último que saiu. Aquele vídeo ficou muito bom. Esses vídeos são sobre criptídeos, que repetindo uma 4ª vez, são animais relatados, mas não confirmados. Por exemplo, o pé grande. Ele é uma dessas criaturas desconhecidas, que são relatadas por pessoas que avistaram ele, mas nunca confirmado. E hoje falaremos desses animais, só que na Ásia. Sobre a Coreia, vou deixar ela para outro vídeo, a Coreia do Norte principalmente. Dito isso, podemos começar. Umibozu. Igual a ninguém, uma criatura aquática gigantesca com anatomia humana, só que dessa vez preta e não branca. Umibozu significa macaco marinho. Muitos japoneses acreditam que essa criatura é a alma dos budistas que morreram no local, enquanto outros acreditam que são uma espécie orgânica, um animal. As lendas variam muito. Alguns falam que ele tem o tamanho de um braço, enquanto outros que ele tem o tamanho de montanhas. O mais comum é o tamanho de um barco não muito grande. Muitas vezes, Nigen e Umibozu são colocados como a mesma espécie, devido à sua absurda similaridade. Então é concreto pensar que os dois seriam a mesma coisa. Leopardos negros. Lembram dos gatos fantasmas da Austrália? Ou gatos gigantes alienígenas? É a mesma situação. Panteras negras sendo avistadas em lugares que não deviam existir. Esses avistamentos são muito mais comuns na China que no resto da Ásia, sendo muito comuns em 1880 até 1919. Sem fotos registradas, é claro. Porém, foi registrado que conseguiram matar um deles, mas nenhuma informação, além de uma notícia em jornais locais, foi preservada. Saohana Monster. No Japão, a data é meio desconhecida. É uma história contada entre 1930 e 1960, em um espaço de 30 anos e apenas um relato. Basicamente, em uma noite, 2 homens estavam pescando em barcos diferentes, mas um deles bateu em alguma coisa parecida com um tronco. Quando o outro homem deu uma olhada ali, algo parecido com um crocodilo gigante estava do lado do barco do homem, nadando. Outro pescador chegou no local e atirou um arpão na criatura, mas ela conseguiu fugir. Isso pode ser uma surpresa para alguns de vocês, mas crocodilos de água salgada existem em diversos países da Ásia. A probabilidade de um desses animais ter nadado do Vietnã até o Japão e batido em um barco são muito baixas, por exemplo. Mas não é impossível. Muitos dizem que era um mosasauro, mas isso sim é impossível. E isso já entra em outros criptídeos. Awad Thunderbird. Thunderbird é um grande criptídeo muito conhecido na América, por ser uma ave gigantesca. Muitos diziam até que seria um pterossauro, de tão grande que era. Em 19 de outubro de 2024, basicamente um mês atrás, um cidadão que estava no museu notou no céu um animal meio diferente. Uma águia enorme, pelo menos 3 vezes maior que os outros. Ou seja, uns 4 metros de ponta em ponta da asa, o que é absurdamente grande. É basicamente 3 pessoas uma em cima da outra. E só de pensar que isso foi tipo ontem, já é uma grande surpresa. Lake Van Monster. Essa é uma das poucas criaturas que tem uma foto e um vídeo na Ásia. O monstro do Lago Van foi visto na parte asiática da Turquia, sendo visto de 1995 a 1997. Porém, foi descoberto um avistamento da criatura em 1889, após um tempo sendo o primeiro avistamento da criatura que a gente conhece. Essa criatura foi vista por mais de 1000 pessoas em diferentes épocas, e todos dizem a mesma coisa. Uma criatura que lembra um plesiosauro, que para quem não sabe, é basicamente um réptil marinho que viveu na época dos dinossauros. Ele tinha um pescoço longo que faz muitos ligarem ele ao monstro do Lago Ness,
O que de fato é uma baita de uma coincidência, mas enfim, essa criatura é uma das mais intrigantes que existem no mundo dos criptídeos, porque ao contrário dos outros, ela tem um vídeo com qualidade boa, de época. Mas vejam bem, não tem muito o que fazer, não tinha câmeras muito boas, mas passou até em reportagens. Vejam e tirem suas próprias conclusões. The Loch Ness Monster, Turkish style, a fabled monster from the depths apparently captured on video. The swift-swimming beastie, estimated the monster isn't clear, although there are plenty of theories. Some say a money-making hoax, others in the world of research take it more seriously. To Britain's Cambridge University for study. And internationally famous French marine biologist Jacques Cousteau is apparently considering an examination of the eastern Turkish lake. His aim to Miama Canguru. No Japão, em 2002 e 2003, um jornal na TV saiu na rua e foi perguntando para as pessoas algum animal estranho que eles viram por ali. E em toda essa época, mais de 20 pessoas distintas falaram que avistaram cangurus em alguns cantos da cidade. Em 2009, avistamentos de cangurus ficaram bem mais frequentes na área, sendo que um homem sozinho já confirmou ter avistado uns 40 cangurus em dias distintos. O último suposto relato de cangurus no Japão foi em dezembro de 2009, onde um homem tirou fotos de pegadas de algum bicho que lembra um canguru. Uma possível explicação para isso é que cangurus são permitidos no Japão para ter como pet. Alguma pessoa podia ter um canguru e deixava sair de vez em quando, mas em 2009 o animal poderia ter morrido e por isso todos os avistamentos acabaram. Iguanodon indiano. Um dinossauro avistado na Índia nos anos de 1946 e 1948, no local chamado Aripará. Segundo a descrição, era monstruoso e forte, o suficiente para destruir casas e matar gente, tendo uns 6 metros de altura e 30 metros de comprimento. Meio exagerado, pois o Iguanodon na vida real tinha no máximo uns 10 metros. E o mais curioso é que ele viveu há 100 milhões de anos atrás e não viveu na Ásia. Claro, poderia ser outro animal igual, mas o que mais quebra essas teorias é o fato desse animal ter sido relatado apenas em uma revista do Japão, igual o caso da besta de Karu no vídeo passado, onde o Japão inventa essas criaturas só para vender uma revista e umas histórias legais. Easy. É bem perceptível que é visto muitas espécies de monstros do Lago Ness na Ásia, em todos os cantos. Essa criatura foi vista bem depois do monstro do Lago Ness, em 1978. Ele é descrito como uma criatura sauriana, com pescoço longo e uma cauda curta. Ele é dito tendo entre 5 a 30 metros de comprimento, de tempos em tempos. O nome da criatura vem de Nessie, que é uma analogia a Loch Ness Monster, e são criaturas de água doce. Buru. Um réptil aquático, parecido com lagarto. Eles foram vistos em tempos desconhecidos, mas nos anos de 1940, 1947 e 1948, um cientista decidiu investigar. Essa criatura tem diversos relatos na Índia. Muitos acreditam que era apenas um crocodilo, ou talvez um dragão de Komodo com gigantismo. Mas é estranho, pois não existem dragões de Komodos na Índia. A última avistação da criatura foi por uma jovem que diz que um deles apareceu vindo de uma caverna subaquática. Na norte da África, já foi encontrado crocodilos vivendo embaixo da terra, em uma caverna, então não é impossível ser isso. Muitos também dizem que é um peixe gigante com pulmões, mas não bate com a descrição de lembrar um lagarto. Ta-Prong Creature. Em uma construção antiga na Camboja, uma arte foi encontrada, parecida com um estegossauro. Muitas discussões em volta dessa arte ocorrem ainda hoje. Cientistas dizem que é um camaleão com placas dorsais exageradas, ou essas placas representam vegetação, enquanto criptologistas dizem que é um estegossauro, ou um descendente dele, que foi avistado pelo artista. Existem diversos problemas nessas interpretações, pois o estegossauro
não tinha nada a ver com essa arte, mas sabemos que nem sempre desenhamos animais certos, o que é um ponto para ser um camaleão também. A arte em si foi criada em 1100, em um enorme templo budista. Mas o que vocês acham? Um camaleão? Um estegossauro? Ou algum animal que não conhecemos ainda? Usem sua criatividade e comentem sobre. Enfim, deixem seu comentário falando o que acham. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E é isso aí, até mais!